Essa semana eu tava olhando o que eu ia trazer para vocês de novidade e justamente eu entrei no meu blog, aí eu vi ali no blog as túnicas de José, que inclusive não se diz as túnicas de José, porque José teve uma túnica só, certo? Então tá errado esse negócio aí das 4 túnicas de José, as 5 túnicas de José. Até eu fiz isso aí, as 4 que eu fiz há 10 anos atrás. Eu fui convidada num congresso aqui e eu preguei nesse congresso e o tema era Aí Vem o Sonhador, certo? Então, na primeira noite, eu tenho o DVD falando sobre as cores. Cada cor eu falei sobre as cores da túnica de José o primeiro dia. O segundo dia, que foi no domingo, eu falei sobre as 4 túnicas de José. Então, 4 etapas da vida de José, certo? Não é as túnicas de José, tá errado. José teve uma túnica só, certo? Que foi aquela que o pai deu para ele, aquela túnica colorida, né? Que era difícil naquela época conseguir cores, não era para qualquer um ter uma túnica colorida. E com aquilo ali o pai estava dizendo o quê? O pai Jacó estava dizendo que você vai liderar seus irmãos, você vai ser uma pessoa muito importante, você é importante. Então, aquilo ali foi pior ainda, os irmãos já tinham inveja, né? A situação já era ruim pro lado dele, da inveja, do ódio, né? Que eles tinham, dos ciúmes, acho que até era ciúmes mesmo. E aí a situação de José piorou, né? Piorou porque daí os irmãos se revoltaram completamente por ele ter recebido aquela túnica colorida. Então José teve uma túnica só. Quando você vê por aí, né? Aí depois que eu fiz esse recurso, aí teve uma tia aqui de Santa Catarina que fez as 4 túnicas de José, né? Aí depois ela botou outras coisas, e aí depois se espalhou por aí, a gente já viu várias outras túnicas de José, mas a minha já faz muitos anos atrás, muitos anos que eu fiz essa ali, e depois a gente viu aí desenvolver o pessoal, então a gente vê o pessoal colocando as túnicas de José, não é as túnicas. José teve uma única túnica, certo? Só uma. O que nós vamos colocar aqui são etapas da vida de José. Nós vamos falar bem para as crianças. Ele teve uma túnica que ele ganhou, certo? Essa túnica foi tirada, mas nós vamos fazer uma simbologia, vamos representar essa túnica e todos os outros processos de vida que ele teve, nós vamos representar através de uma túnica, certo? Mas a Bíblia não diz que ele teve várias túnicas. Então isso aí tem que ficar bem claro para a criança não entender que ele recebeu outras túnicas. Então a gente não pode sair da palavra. Então nós vamos dar uma simbologia, nós vamos dar uma explicação simbólica do processo da vida de José, tá certo? Isso aí tem que ficar bem claro, certo? Porque daí esse é o problema. Todo mundo quer inventar moda, cada um quer inventar melhor que o outro, cada qual quer fazer mais bonito, e aí enrola tudo, inventa essas heresias aí fica esse negócio que não tá na Bíblia, mas aí eles vão jogando. E, no caso, eu, quando expliquei para as crianças, quando eu apresentei as 4 túnicas de José, eu expliquei para elas. Isso aqui é o símbolo, né? Ele recebeu, então foi explicado. Só que depois o pessoal que viu, aí foi fazer, não sabia o que era, não criaram, né? Então foram fazendo e cada um foi inventando lá o que queria fazer das suas túnicas, né? E então, mas não era assim. Então, se eles tivessem visto realmente, tivessem perguntado, eu iria explicar como que era. Então, eu melhorei o bonequinho, porque o meu bonequinho era muito feio mesmo. Aí eu olhei lá, digo, bom, vou melhorar o bonequinho. Peguei um desenho lá da internet e ampliei para vocês para ficar um boneco bem grande, bem lindo, né? E vocês puderam notar então que essa parte aqui do turbante dele, ele é móvel, ele sai. Então vocês vão colocar velcro aqui e velcro aqui, certo? Vocês vão colocar em 2 pontos velcro e ele vai sair. Essa parte aqui, quando for passar para o outro processo, vocês vão tirar. Então, para quê? Para fazer um diferencial. Então ficou um bonequinho que ele vai contar todos os passos da vida de José.
Então vocês vão contar, né, quando ele era jovem, né, aquele rapaz obediente pro pai. Então um dia o pai deu uma túnica colorida para ele. Olha só, deu uma túnica com muitas cores para ele. Aí você vai colocar essa parte aqui diferente. Então essa parte aqui é o que vai estar mudando sempre, e a roupinha aqui, essa parte da túnica, é o que nós vamos modificar. E aqui nós escrevemos a unção. Por quê? Porque José, sim ou sim, ele já era separado, ungido para aquele ministério, para aquela situação que ia acontecer. Ele ia dar a continuidade para o povo de Deus não perecer, porque era a promessa de Deus a Abraão, Isaac e ao pai Jacó, o pai de José, certo? Então foi a promessa de Deus se cumprindo. Ele foi ungido, ele era ungido. E quando quando Jacó deu aquela roupa para José, ele talvez até não sabia, né? Que o que ia acontecer, com certeza ele não sabia, mas ele sabia que o filho era diferente, ele sabia que o filho era temente a Deus, ele sabia que existia algo diferente naquele filho. Então, nós podemos dizer para as crianças que a unção que Deus dá, né, ela não pode ser retirada da nossa vida. É Deus que dá, né? E quantas vezes a gente recebe outras bênçãos na nossa vida devido aos propósitos que Deus tem na nossa vida. E quanta inveja se levanta contra as pessoas ungidas, quando as pessoas são separadas para algum trabalho. Então, às vezes, aquela raiva lá na escola, né? Aquela raiva lá do vizinho contra você, aquela perseguição de pessoas que falam que não é, que elas querem te matar espiritualmente. Então, tudo isso aí faz parte da unção que você tem. A inveja, ela existe. A inveja, a raiva, né? A vontade de te ver acabado, de ver que você não faça mais nada para Deus, né? De te eliminar da face da terra. Infelizmente, existem pessoas que têm esse sentimento. Então, nós temos que mostrar que com o José não foi diferente. José, ele recebeu a unção de Deus, né? O separar de Deus para uma obra especial. E como a unção incomoda, né? Quanto mais fiel a Deus, quanto mais dedicado a Deus, quanto mais você quer fazer a vontade de Deus, mais você vai ser perseguido. Então, os irmãos de José, né, retirar aqui também. Aqui vai velcro também para segurar. Você não vai segurar com a mão, vai velcro. Você pode fazer uma criança maior, segurar, e você vai colocando os itens. Então, isso aqui vai velcro. Então, os irmãos de José tiveram, né, aquela ideia maligna de acabar com a vida do seu irmão. Mas alguém disse, não, matar, não vou matar. Jogaram ele lá, né, na cisterna. Aí ele foi o quê? Escravizado. Então essa aqui é uma túnica que eu aumentei, coloquei, que é a túnica da humilhação, certo? Então vocês vão mostrar o quanto ele foi humilhado, ferido, magoado, né? Abandonado, separado da sua família. Então você vai mostrar todos esses itens com a capa da humilhação, né? Que ele foi humilhado com essa vestimenta aqui, porque foi arrancado dele as suas vestes. Ele já recebeu com certeza uma vestimenta esfarrapada lá, qualquer pedaço de pano lá das pessoas que foram levando ele como escravo, e ele então ficou de outra forma vestido. Mas será que o coração de José, como será que estaria o coração de José? Então você tem que mostrar para as crianças que, apesar das situações diferentes, da diversidade que veio na vida dele, o coração de José se mantinha íntegro, porque quem é ungido, ele não se abala. Quem é ungido de Deus, quem é separado para a obra de Deus, quem realmente tem amor por essa obra, não é as situações que vão modificar o que ele tem por dentro. O que tem no seu coração continua sendo a mesma coisa. Continua ele tentando entender e compreender
que Deus tem os seus propósitos, que em tudo Deus tem os seus desígnios e que algo melhor pode acontecer. E foi então que ele foi comprado lá por Potifar, né? E ele recebeu na casa de Potifar as roupas da confiança. Olha só, lá na casa de Potifar era ele que cuidava de tudo. Potifar confiava. Quando nós somos ungidos de Deus, as pessoas podem confiar em nós, podem confiar naquilo que nós fazemos. Eles são capazes de entregar toda uma riqueza nas nossas mãos, porque sabem que nós não vamos mexer, porque nós somos de confiança. Será que realmente você é ungido? Será que realmente você sabe sofrer a humilhação? Será que realmente as pessoas podem confiar em você? Papai pode confiar, mamãe pode confiar, as pessoas podem confiar, ou você não é de confiança? Se você não é de confiança, com certeza você não recebeu vestes espirituais corretas, porque primeiro nós temos que ser purificados pelo sangue de Jesus, modificados para ser ungidos. E aí, então, nós vamos mostrar através das nossas obras que nós somos pessoas confiáveis. E o inimigo não descansa, porque com todo esse revestimento de confiança, lá foi o bicho, o inimigo, tirar novamente as vestes de José. Podem notar que a esposa de Potifar ficou com as suas vestes de confiança nas mãos dela. E ele saiu correndo porque não iria pecar, né? Então ela ficou com aquelas vestes e através daquelas vestes ela colocou a desconfiança. Ó, tá aqui a vestimenta dele. Ele quis fazer algo errado comigo. Olha só que tá a prova. E caiu então o desespero, né? Uma situação tão terrível. Potifar ficou desesperado em ver aquela situação. Uma pessoa que ele tanto confiava fazer algo assim na sua casa, mas era mentira. Ele não tinha feito, mas ele não tinha defesa. Ele não tinha como provar que ele não tinha feito aquilo de errado. E mais uma vez José vai para a humilhação. Novamente José é humilhado e dessa vez também caluniado. Como dói uma calúnia, né? Como a gente fica triste quando as pessoas falam alguma coisa que nós não fizemos e as pessoas espalham para tudo que é lado uma coisa que a gente não fez. Então é importante não falar aquilo que nós não sabemos, né, crianças? Não falar aquilo que a gente ouve, que alguém falou daqui, falou da, e a gente não tem certeza se é verdade. Então a gente não fala. Então José foi para a prisão, foi preso porque Potifar não confiava mais nele. Ele tinha cometido um crime de abuso. Olha só, mas não era verdade, era mentira. Sabe por quê? Porque ele era ungido de Deus. E o ungido de Deus não faz coisas assim, não abusa de ninguém. Olha como é importante, professoras, você vai estar contando uma história e você vai estar trabalhando também a violência, o abuso na vida dos meninos, na vida das meninas. Deve ficar bem, vamos dizer, fixado isso, que quem serve a Deus, quem realmente é temente a Deus, ele não participa de abuso. Olha aí quantas crianças nós estamos, quantos adultos nós estamos tendo envolvido em abuso, abuso de autoridade, abuso sexual, abuso contra menores, todo tipo de abuso. Por quê? Será que nunca ninguém falou para essas pessoas que Deus não se agrada de abusadores? Que quem realmente serve a Deus, é ungido de Deus, ele jamais vai participar de uma coisa tão feia como o que a mulher de Potifar acusou José. Então a importância de, dentro de uma história, você estar falando, né, incentivando, orientando, moldando, ajudando e contribuindo para a modificação de caráteres, né? Pessoas que vão ter um caráter fundamentado na palavra de Deus e vão perceber, vão lembrar, porque a palavra de Deus ela é viva.
ela é a semente. Se nós não falarmos à luz da Bíblia para as nossas crianças, outras coisas não vão servir. Essas histórias estão na Bíblia não só para contar o que aconteceu com José, mas para mostrar o diferencial entre o que serve e o que não serve a Deus. Então nós temos que, desde pequenos, já mostrar o que é certo e o que é errado. E o que é errado, e o que é certo, mostrando onde? Na Bíblia, através da palavra de Deus. Entraremos sempre com o essencial e único que é a palavra de Deus. Então, conte a verdade, fale a verdade, mostre para as crianças, né, o caráter de José. Alguém usado por Deus para dar continuidade à obra que Deus tinha. Outro detalhe que eu mencionei lá no grupo de espanhol, Deus não sonha, certo? Vamos parar com esse negócio aí. Eu estou vivendo os sonhos de Deus. Não, você está vivendo os seus sonhos. Deus não sonha, Deus projeta. Deus projeta e vai dar continuidade se você permitir-se ser usado. Quem sonhou foi José. O sonho é uma forma que Deus usa também para falar conosco. Então Deus pode te mostrar alguma coisa em sonho, como mostrava para José. E José tinha o dom de revelar os sonhos segundo o que Deus dava para ele revelar. Mas ele jamais disse que ele estava vivendo os sonhos de Deus. Deus não sonha. Deus não sonha. Então isso é diminuir Deus quando a gente diz que Deus está sonhando. Sonho para mim não sonha não. Deus projeta. Deus tem propósitos na nossa vida. Então a importância de mostrar os propósitos que Deus tinha na vida de José. Quem sonhava era José. Então ele recebe novamente as vestes da humilhação, porém, como ele era ungido de Deus, lá na prisão ele se destacou novamente, porque ele era inocente. Quando você é inocente, mesmo que o inimigo te bote lá embaixo, é porque fulana me puxou o tapete, porque fulana isso, porque eu tô triste, porque eu vou desistir, porque fulana, porque Beltrana. Como assim? Como assim? Quem é que te chamou? Foi fulana, foi Beltrana, foi ciclana? Quem chamou você? Quem que te chamou para essa grande obra? Aquele que te chamou, mesmo que tirem as tuas vestes, mesmo que queiram tirar as tuas vestes físicas, a espiritual ela permanece, né? Tiraram as vestes físicas, aquilo que ele usava, que representava que ele seria o líder. Mas a unção que Deus deu, que os propósitos que Deus tinha na vida de José, permaneceram. E assim ele permanece também na nossa vida. Assim ele permanece. Então essa é a confiança que quem trabalha no Ministério Infantil, te caluniaram. Deixa. Deus vai mostrar a verdade. Falaram isso e arruinaram e não me deixaram ir o lugar. Você não foi naquele lugar porque não era a hora. Você não foi naquele lugar porque Deus não permitiu, não era para ir. Não era para ir. Simplesmente assim. Nós só vamos onde Deus quer. Onde Deus abre as portas. No momento que você pensa assim, no momento que você guarda isso na sua cabeça e coloca no seu coração, você não vai viver à sombra de ninguém. A sombra do Altíssimo. Então, você tem que viver a sombra do Altíssimo. Quem vive assim o seu ministério não tem preocupação. Não tem preocupação, porque sabe que vão caluniar, sabe que vão falar coisa que não é, sabe que vão pegar e te jogar lá na prisão, né? Vão tirar aquela túnica de confiança. Mas Deus tem propósito. Deus tem propósito, você é ungido de Deus. Deus tem algo para fazer e o que Ele tem para fazer? Só se manter íntegro no seu coração. E José foi para a prisão. Lá na prisão ele não ficou reclamando, não, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu sou ungido de Deus, eu tenho que ser um líder. Não, ele aguardou o tempo certo. E lá na prisão ele recebeu pelo seu comportamento, porque nós, quando somos servos de Deus, onde estivermos, nós vamos mostrar a glória de Deus, né? Se Deus nos levou ali, é porque o Senhor precisa que estejamos naquele lugar e ali Ele vai mostrar
que nos deu autoridade. Lá na prisão, José recebeu as vestimentas de autoridade. José mostrou que era um homem de autoridade, autoridade espiritual. Ali foi o momento de demonstrar a sua autoridade vinda de quem? De Deus. Não era autoridade humana, não é ser autoritário. Não funciona ser autoritário no ministério infantil. Eu sou autoridade, eu tenho autoridade. Não, nós temos que ter autoridade espiritual. E essa não não fica refletida nas nossas atitudes, de nenhuma maneira. Essa autoridade, ela é aquela que vai demonstrando que Deus está contigo. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer que as pessoas vão ver que Deus é na tua vida. E foi lá na prisão, lá preso, né? Ou ele estava no melhor lugar, na casa de Potifar. E foi para o pior lugar, e do pior lugar foi que Deus levou ele. Porque se ele fosse lá da casa do Potifar, direto para ser governador, quem levou ele para lá? Potifar, não é? É isso que está acontecendo no Ministério Infantil. Eu vou ir a tal lugar, por quê? Porque foi o Potifar que te levou para tal lugar, te mostrou em tal lugar, fez a tua propaganda, te divulgou. Tá com o Potifar. E aí, para quem que ele ia dever? Para Potifar. Mas não. Ele foi lá para a prisão. Da prisão foi que ele partiu para ser governador. Olha como é as coisas de Deus. Não era mais fácil Potifar apresentar ele? Esse rapaz aqui, muito confiável, faraó. Potifar era muito importante, então ele poderia ter apresentado para o governador, esse rapaz aqui, tem dom de revelar os sonhos, esse rapaz é de confiança, tudo que ele fez lá na minha casa, tudo prosperou, então, coloca ele aí, a política. E aí ele ia ir para lá pelo Potifar, ia ficar devendo pro Potifar, né? Porque daí fica devendo favor, eu te indico, tu me indica e vamos indicando. E aí fica aquela coisa tão ruim. Não, Deus tirou José do lugar menos óbvio, da prisão, né? Agora afundou, foi para a prisão, nunca mais vou sair dessa prisão. Um estrangeiro no Egito ia morrer na prisão, nunca mais ia sair de lá, porque ele fez algo muito grave com um oficial, com alguém muito importante, com uma hierarquia altíssima do Egito. Se vamos analisar essa situação de José, era impossível. Impossível. E Deus quer ser o Deus do impossível, tio, todos que trabalham com o Ministério Infantil, Deus quer ser Deus do impossível, não das coisas possíveis. Não. É muito fácil, é muita vitrine, é muito fácil você tá na vitrine exposta e todo mundo vê, todo mundo quer, Agora vai ser aquele que tá lá num cantinho que ninguém sabe nem quem você é e você conseguir sair lá do anonimato, onde ninguém sabe, para revelar os sonhos de Faraó. E Faraó colocar em tuas mãos toda a autoridade sobre todo o Egito, e não só sobre todo o Egito, como sobre todas as terras que precisavam do Egito. Isso é só coisa de Deus, porque o próprio copeiro nem lembrou. Isso que José pediu, né, para lembrar dele. Nem lembrou. Nunca lembrou do tal de José, um estrangeiro, né? Tá me comprometendo? Esqueceu. E o tempo passou. E até que Faraó teve aquele sonho. E aí o copeiro lembrou. E chamou José. José colocou quem na frente? Ele tinha que ter colocado Potifar, né? Eu tô aqui porque o Potifar veio me apresentar. Não. Estou aqui, Deus vai revelar o sonho. Coisa linda, né? Quando você coloca Deus é o que vai fazer. Eu não sou ninguém mesmo. Não sou ninguém. Mas Deus é tudo e Ele vai fazer.
e Ele vai revelar. Coisa boa quando a gente chega num lugar, não existe expectativa. O melhor que tem quando Deus é engrandecido através de todos os projetos que Ele tem na nossa vida. E José, então, está ali já com o poder, né? Era a autoridade máxima de todo o Egito e de todas as outras terras. Depois do faraó, só ele mandava mais que o faraó e depois ele, né? Abaixo de faraó era o que mais mandava, era a autoridade total, algo que era impossível, devido às condições que ele foi parar lá naquela prisão. Mas Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que chegássemos até os dias de hoje, aqui salvos em Jesus Cristo, porque homens e mulheres de Deus foram muitas vezes injustiçados, muitas vezes caluniados, muitas vezes sofreram. Por quê? Porque tinham a plena confiança e sabiam esperar em Deus. A importância de esperar em Deus, porque todo poder pertence a Ele, toda autoridade, toda confiança, tudo pertence a Deus, e a unção não se compra. A unção não se adquire nos likes, a unção não se adquire ali nos 12, 13 mil seguidores do Instagram, do YouTube. Não, unção é dádiva divina, é algo muito especial que Deus dá até a pessoas que nunca foram conhecidas ou reconhecidas, mas estão fazendo a obra de Deus lá dentro da prisão, né? Escondidinho, esperando o tempo de Deus, porque isso é muito importante. Minhas amadas, eu agradeço por terem participado, né? Então eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês tenham gostado de José. A maioria do pessoal na internet amou meu José, eu gostei muito dele, achei muito lindo, gente, eu gostei mesmo, achei muito lindinho ele. E eu espero que vocês tenham gostado. Tirem foto também com seus recursos, né? E convide as pessoas para virem fazer o curso, que está uma bênção, né? Ah, me passa o molde, só isso que você não vai fazer. Você não vai passar o molde. Ah, eu vendo para você o recurso pronto. Agora vender os moldes eu não vendo, vai fazer o curso, tá bom? Tá bom? Ó. Beijo para vocês, a paz do Senhor. Muito obrigada por terem participado. Beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor.